Boa noite. Evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Marcos 14, 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente a adoração e a quietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa no excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Bíblia, faz a prece inicial, por favor. Jesus, estamos aqui reunidos. Certeza estás presente. Peço bênção e proteção para todos que aqui estão. Ilumina o nosso amigo Hélio. Proferir os teus ensinamentos que possamos absorver todas essas palavras que nos são dadas hoje. Assim seja em nome de Jesus, Pai de Nazaré de adiante, iniciamos o estudo da noite. Então, hoje continua 248, né? Hoje é só isso, né? Só 248 do capítulo 23, certo, pessoal? Boa noite. Então a gente vai dar prosseguimento, né, ao capítulo 23, o item 248. O item 248 nos traz o seguinte: ocorre muito frequentemente que um médium não pode se comunicar senão com um único espírito, que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode se prender a uma falta de flexibilidade do médium e uma afinidade especial de sua parte por tal ou tal espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito se impõe e afasta os outros por sua vontade, o que jamais é feito por um bom espírito.
Então, a gente já tinha visto anteriormente que numa obsessão, o médium, quando está obsediado, ele é levado a acreditar piamente naquele espírito obsessor, né? E quando ele está entre pessoas que começam a indagar, começam a questionar as comunicações feitas por esse médium, o espírito que está com esse médium, ele induz o médium a se isolar, porque ele não gosta de ser contrariado, ele não quer ser desmascarado. Então, ele não se retira do ambiente, ele não deixa de acompanhar, ele faz com que o encarnado, o médium, ele sim se afaste, né? Porque aí ele vai ter aquela ilusão de estar com a razão e colocar que a opinião ou julgamento que foi feito por outros está equivocado. Quando ocorre isso, nunca é de um espírito benfazejo, nunca é de um espírito bom. Pelo contrário, é de um espírito que não é elevado. Então, a gente viu que pode ocorrer que um médium, sim, como aqui está escrito, né? Pode sim que um médium dê comunicação unicamente de um espírito. Pode. Mas como é que vai ocorrer que um médium dê a comunicação unicamente de um espírito? Será que isso é verdadeiro? Isso é falso? Pode, não pode? Pela escritura, vimos que pode. E por que isso ocorre? Vai depender de uma afinidade muito grande que o médium tenha com esse espírito. Vai também depender das condições biológicas, né? Fisicamente falando, do médium. Exemplo, um médium que esteja fisicamente debilitado, seja pela idade. Então, através da espiritualidade pode ser dado uma orientação que para aquele espírito que tenha mais afinidade com aquele médium, se junte a ele para passar as comunicações. Então, todas as comunicações que forem realizadas vão ser passadas por esse espírito que passa para o médium. Não é que ele vai dar todas as comunicações. Foi feito um trabalho com relação a outro espírito. Então, esse espírito que acompanha o médium vai obter informação e vai passar para o médium para que ele passe essa informação. Não é informação dele, é passada pelo espírito. Se não me falha a memória, já está bem velho, né? Eu lembro que ele mal dava psicografia, quando dava só Emmanuel e bem aquelas frases dele. Eu lembro de um vídeo não, uma reportagem que eu vi, já bem velho mesmo, não anda da idade, mas tá bem magrinho. A médios, o pessoal segurando a mão dele, bem dando uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha, não dava mais aquele volume, né, de comunicação que ele dava. Como você falou, né? Fisicamente ele não aguentava mais, não. Não é, nesse caso, não é uma obsessão, né? É devido às condições físicas, biológicas do médium, que ele só passa a ser transmitir a comunicação de um único espírito devido à sua afinidade, ou seja, o desgaste fluídico que ele vai ter é bem menor. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de o dominar não sofre o exame crítico das comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar. E, frequentemente, ele mesmo comanda. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém e o eco do espírito que o domina,
E esse espírito não pode ser bom desde o momento em que lhe inspira um pensamento ilógico, o de se recusar ao exame. O que ele vem dizer aqui? Como é que a gente vai saber que esse médium que transmite uma comunicação específica somente daquele espírito, como é que a gente vai saber se realmente ele está naquela condição por uma orientação espiritual ou até mesmo uma falha do médium, que por inexperiência está no começo, ele passa a filtragem, ele passa a dar comunicação de um único espírito devido à sua falta de experiência na mediunidade. Para isso existe o estudo. Lembra do Chico, no Consolador, que a gente falou semana passada? Uhum. Chico é experiente, errou uma mensagem só não correta. E Emmanuel disse, foi erro dele. Foi filtragem dele. Ele, na hora que Emmanuel passou, ele filtrou. E você vê logo quando é a mensagem que está estranha. Ou quando ouve. E aí é por isso que ocorre. E aí como é que a gente vai saber se está naquela condição a mensagem é verídica, né, é verdadeira, ou se é fruto de uma obsessão? Através do crivo da razão, né? Tem que ser observado o conteúdo da comunicação, a mensagem transmitida, as atitudes do médium, e através dessa análise, desse conjunto, né, vão ser verificados se realmente o que está acontecendo é uma mensagem de cunho verdadeiro ou se é prática de uma obsessão. No tocante aqui, a partir do momento que aquela mensagem é fruto de uma observação e que o médium, né, através da influência, não aceita aquela observação, ou que o médium só aceite que as comunicações sejam feitas por ele, ou que as comunicações feitas por ele são melhores, ou são mais exatas, que ele não pode ser contrariado, e que ele esteja com a ideia de isolamento influenciada pelo espírito, então aí já parte para o lado da obsessão. Imposição, né, também, imposição de ideias. Imposição de ideias. O espírito, né, benfazejo de luz, ele nunca vai impor nada a ninguém. Ele deixa o livre-arbítrio para que a pessoa tome. Ele vai orientar. Cabe a você aceitar ou não. A decisão é sempre sua, nunca do espírito. Em situações, uma única entidade espiritual se comunica com o mesmo médium. Por exemplo, uma entidade que, como você no início colocou, ele se afinizou ao médium e passa a ser um mentor, o auxiliar na mediunidade dele. Só ele está ali naquela afinidade com o médium, né? Como o Cláudio cita aqui, eu digo, o Urugu, naquela entidade espiritual. E foi fazer a comunicação com o Divaldo. Sim, e não conseguiu. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ele não tinha afinidade com isso mesmo. o Divaldo, então ele não encontrou material no cérebro. Parece que foi Tagore que Exato. trouxe o Vitor Hugo para ele psicografar um romance. Exato. E aí o Vitor analisou ele e, assim, bem delicadamente, vai me dar muito trabalho. Assim, que tu conheces a história. Aí quando Kardec leciona para nós que uma entidade espiritual faz para outra entidade espiritual uma ponte. Ele transmite e aquele outra entidade espiritual faz uma transmissão para o médium. Porque aquela sintonia do quem está transmitindo não consegue com o médium. Então, uma das situações, né? Isso. Outra, eu saber que é o mesmo espírito que está se comunicando na convivência, ou seja, na rotina das comunicações mediúnicas
você vai se afinizar com aquela entidade espiritual e ele vai ter um sotaque, um hábito que a gente consegue identificar ele. Entendeu? Veja bem, em situações. Outra com essa convivência rotineira, vamos verificar que a entidade está sempre com aquelas suas orientações repetitivas. Como exemplo que estivemos, né, numa das reuniões, em observação a uma determinada médium, e eu via sempre as comunicações repetitivas, elogio, essa média maravilhosa, maravilhosa. Aí chegou um ponto, eu cheguei, Cláudio, você hoje vai ficar com essa média a observar. Cláudio fez 2 comunicações, aí fez logo, repetitiva. Aí passamos para a direção teve que tirar porque a média estava mistificando. E é grave. E estudamos hoje, e Kardec, parece que é em Obreiros da Vida Eterna, ele passa a orientação que o médium que não esteja destinado à honestidade na mediunidade, é melhor ele se abster, porque a cobrança para ele vai ser muito grave. É o caso da obra Voltei, com Jacó, né, que tem que prestar conta. Na obra Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece com uma outra entidade espiritual criando um hospital de assistência para os desencarnados em determinada de ajuda, de sofrimentos, e espíritas que faliram. Como é delicado, né? Então, em situações, a gente pode identificar como o médium se ele está repetitivo ou não. E aquela entidade como a nossa irmã, né? Comunicação repetitiva e elogios. Aí é um perigo para o médium. Tu falasse aí, quando tu estava falando da questão das comunicações, eu lembrei de um fato que aconteceu, acho que eu tinha meus 19 para 20 anos. E apareceu uma médium dizendo que recebia Emmanuel, André Luiz, só top, né? Aí Chico Xavier recebeu. Torre. E a reunião era pública, assim, o médium ali na tribuna. Aí numa dessas, o dirigente deixou envolver, aí vamos fazer hoje perguntas e respostas. Todo mundo curioso, né? Casa cheia. Aí uma das perguntas foi assim: onde está localizada a cidade, a colônia Nosso Lar? Vocês mesmos vão chegar à conclusão. Aí o espírito disse: meu irmão, é proibido revelar essa informação. Quando ele disse isso, eu dei por quê? No Anuário Espírita de 1972, é 78, é 75, André Luiz tem lá entrevista com André Luiz, médium Chico Xavier. Várias perguntas. Uma das perguntas: prezado irmão, onde está situada a colônia Nosso Lar? E André Luiz responde: sobre a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, primeira conclusão: não era espírito coisa nenhuma. Era mistificação e o médico não sabia. O que é que eu vou dizer aqui? Que amor. Vou dizer que é proibido. Eu, novinho, me deu aquela vontade de... Mas assim, tá um envolvimento tão grande, um deslumbramento. E aí o outro ponto é, quando na mediúnica, essa média recebia a mensagem, quando terminava, aí todo mundo lia as suas, né, as psicografadas. Aí então assim, e Simone não vai ler? Não pode ler ainda. Ué. Aí, qual foi a desculpa? Não é vocês que estão com ciúme. Mas quando vem a colocação, e assim, como é que André Luiz disse lá em Minas, em 1970, nos anos 70, se era André Luiz, ele ia dizer assim, ó, eu já disse isso. Lá eu disse a informação. Aí você vê quando o médium se quebrou. E aí foi um negócio muito doloroso, porque quando uma parte abriu os olhos e viu, aí o espírito ameaçou. Wellington, você não acreditou, sua mediunidade está suspensa. Pedro, mediunidade suspensa. Simone, mediunidade suspensa. Até quando ele disse, gente, pelo amor de Deus, o espírito suspende mediunidade assim não. Foi igual o evento que fomos, né, de psicografia. E para psicografar, ele pediu detalhes, até de Joaninha, que
Tinha apelido. Não, aí Aí como que você vai constatar a veracidade se ele tinha todos os pontos na mão, né? eu- E o Hélio falou coisa de livre-arbítrio, né? E o obsessor, ele tem isso. Teve um relato no caso que eu estava vendo que o obsessor, a mulher era uma daquelas beatas de igreja e ela pedia muito, toda mulher que chegava na vida dos filhos, para ela não era boa, se não fosse beata. Então ela pedia muito para que alguém intercedesse, que tirasse essa mulher. E aí criou um obsessor. E esse obsessor fazia tudo, fazia inferno na vida deles. E aí o filho desencarna. E não quer ver de jeito nenhum, foi comprar uma história bem longa. E aí, resumindo, ela desencarna. Quando ela desencarna, tá um cara do lado e tem outro cara aqui. E ela olha pro cara e diz assim, eu sou seu mentor. Resumindo, né, a história. E o outro cara diz, eu também sou seu mentor. O obsessor. E aí o obsessor disse, tudo que ela queria, você lembra que eu acompanhei você, você me pediu que eu acabasse com o casamento do seu filho, e eu fiz o que você pediu, tá. E aí quando foi depois, por ela ter tudo isso, se identificou com o obsessor e saiu, né? Seguiu o obsessor e passou anos e depois conseguiram resgatar ela. Aí houve a pergunta, por que você não foi com o seu mentor, não seguiu ele? Aliás, por que o seu mentor não falou com o livre-arbítrio? Eu não posso chegar e dizer, venha comigo, eu sou seu mentor e você vai me seguir. Né? Então o obsessor, ele tem muito isso, ele joga para você justamente coisas que você, por isso que eu acho que está aqui na semana passada, disse assim, não peça, acho que foi, não peça o que você não está preparado. Veja o que você vai pedir. Não foi, acho que foi isso que eu fiz. Calma. Ter cuidado muito com isso. É isso que o Hélio falou, né? E espírito superior ele não impõe. Né? E acontece isso aí mesmo. Kardec, eu não lembro qual capítulo, Kardec cita pessoas que, querendo desenvolver a mediunidade rápido, buscaram querer desenvolver até de espíritos inferiores. Aí, sabe? Aí Kardec diz até, escreveu na hora, para nunca mais deixar. Porque aí é vinculação, né? Livre-arbítrio. E de volta, passou 30 anos com um perseguidor. Aí o cara, 30 anos da vida, fazendo palestra para auditório de 2, 3, 4 mil pessoas, né? Psicografando livro, poemas, toda a palestra, tá o cara lá assim, terminar a gente conversa. Aí é que tá a tão falada e batida nos estudos a busca pela educação moral. Ele não li a biografia dele, né? Mas no filme mostrou que em certo momento ele se vislumbrou, né? Até teve um momento lá que ele se vislumbrou e chegou lá na frente, e agora? O que eu faço? Ele achou, né? Que... Aí esqueceu o tema da vida, ele esqueceu até que era sobre o Beckett. E aí faz uma comparação àquela postagem que o senhor fez, daquele... O vídeo, né? Não vou dizer... O nome, né? Mas assim, que foi muito infeliz nas palavras dele. Porque ele se vislumbrou, né? Se deslumbrou não com, segundo ele, com o poder aquisitivo que não tinha, mas com a fama e a influência que ele ganhou com palestras, né? Aí depois da fama e influência ele foi para outro rumo. Então assim, como o seu Pedro aqui acabou de falar no começo, tem uma colônia específica só para essas pessoas que pisaram ali na casca da banana, né? Derraparam. Oportunidade de ajudar, né? E não ajudaram. Mensageiros, de mensageiros. Isso que você chama de colônias sombrias, Oi? São que você chama de colônias sombrias. Não lembro agora o nome que está no livro, mas Mensageiros, o livro Mensageiros, o relato dele
lá na colônia, em nosso lar, no centro de mensageiros, são preparados pessoas para ser presidente, dirigente, médico, palestrante, passista, né? Tanto que André Luiz olhar assim, uma multidão, ele diz, nossa, então lá embaixo a coisa Tá deve bombando. Né? O Tá, não. de luz é esse, não. No livro não, Os Mensageiros, é o segundo. Aí ele diz, não, André. Aí ele diz assim, ó, raros cumprem a tarefa, alguns terminam pela metade e a esmagadora maioria fracassa. Aí os próximos capítulos são assim, Otávio, um médio vidente que se perdeu na vidência, fulaninho que lembrava da última existência, um trabalho de pesquisa, comprovação, passou a existência inteira querendo saber, eita, o Eto foi aquele comandante militar da Roma Antiga que trucidou, e Simone, Simone foi a rainha que acabou, enlouqueceu. E aí vai citando, mostrando médios que estragaram por conta disso que você falou. Porque eu lembro que um dia falou aqui sobre o ego. Não adianta, bicho, a gente tem ego, todo mundo tem. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta. Não somos perfeitos, por isso que estamos aqui, né? E o importante, eu acho interessante, porque assim, se a gente vai com uma palestra na Federação Espírita, por exemplo, muitas vezes termina. Eu morei próximo à Federação Espírita, lá na Avenida Norte, e na Encruzilhada. E aí eu fui ter algumas palestras, e algumas palestras, quando era um palestrante bom, como o Roça do Cliver, que uma vez foi, acho que é Cliver. Roça do Cliver. Clinger, eu adoro as palestras dele, eles são muito boas. Mas aí quando terminava o povo aplaudia, né? Então assim, e pessoas que a gente sabe que não era do convívio ali de assistir às palestras espíritas, e aí você vai para um centro onde tem um controle maior, não bate palma, porque assim, às vezes até uma parte de palma já acha que, poxa, então foi ótimo e tudo. Eu acho que até na hora de você dizer assim, você foi boa, foi legal. Eu acho que até nisso, eu no meu caso, eu disse assim, você disse que eu fui bem, mas o que é que eu preciso melhorar? Eu acho que a gente sempre tem que estar melhorando em alguma coisa. A gente não consegue estar ali perfeito, fazer com tanta perfeição, nem estudando. A informação é passada, mas aí você ainda sempre deixa algo que precisa ser melhorado na visão de alguém. Não, mas você disse a coisa certíssima, né, velho? A gente, por exemplo, a gente faz o estudo para vir aqui falar. Eu digo sempre, entre a gente aqui, é um grupo pequeno, que já se conhece há bastante tempo, a gente pode até se atrapalhar aqui, mas aí quando você chega eu faço palestra desde os 16 anos. Aqui na minha casa eu fico de boas. Quando eu vou visitar outra casa, dá um friozinho na barriga. E se for a casa que eu for a primeira vez, é que por causa disso aí que você, dessa expectativa que cria. Entendeu? Isso que você falou é muito sério. Pedro uma vez falou aqui muito sobre elogio, até eu lembro que teve um debate, né, meu Pedro? Não, pode elogiar esse jeito, não sou eu que estou dizendo, não é Pedro. Eu lembrei agora que foi na segunda, foi sobre magnetização, que Jacó, ele, quando terminou a palestra, ele disse assim, tá faltando alguma coisa. E aí ele perguntou à esposa, e a esposa disse, não, foi ótimo, ele tá faltando. Sobre depressão. Tá faltando eu entrar. Se eu tiver uma depressão, eu vou entender o que é depressão e eu vou poder passar. Outro dia acordou depressivo. No outro dia acordou depressivo. Não foi você que falou, foi... Não, eu já falei aqui, mas acho que o Luciano falou para ele, e ele falou, Jacó falou aqui, ele disse, no outro dia acordou depressivo. Não, foi sobre isso, uma palestra que ele deu aqui e fala sobre isso. Acordou depressivo. Aí nunca mais peça... Não é à toa que quem veio para cá com a mediunidade ostensiva, né? Todo mundo tem mediunidade, mas a gente trata da mediunidade ostensiva, veio com um propósito para cá, né? A ser cumprido. A partir do momento que ele se desvia ou não cumpre com esse propósito, ele permanece com o débito ou aumenta o débito, que é o pior ainda. Não sei se é Kardec. Relata que o médium viu um determinado anúncio e ele se impressionou com aquele anúncio, deu uma comunicação ou dá uma comunicação vinculada naquele fato de um relato,
não se preocupou em verificar se o relato era verdadeiro. Como é que fica esse médico? Ele se empolgou, né? Eu diria tal, um vínculo obsessivo, ele assimilou, trouxe aquelas entidades obsessivas. Agora, ele relatar o fato, sem verificar antes, se o fato é verdadeiro. Outra situação também, médiuns dando comunicações. Cláudio, pelo nome das obras, Cláudio vai lembrar. Chico responde, doutor Chico se interroga com o doutor Inácio Ferreira. Quando esse médium passou essas duas obras, a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pela Joana de Ângeles, informou: Chico não se comunicou com nenhum médium até a presente data. E esse médium está por aí afora. E assim, só para vocês entenderem o contexto, aqui, em uma dessas... O nome do médium é C.A. O que é que acontece? Primeira coisa, Chico defendendo aborto de anencefalo. Ele é famoso por aí. Uma das colocações era Chico defendendo o aborto de anencefalo. O Chico desencarnado, certo? Aí, numa dessas, que o cidadão morria, essa de doer, morria afogado no Lago Azul do nosso lado. Assim. O cara é famoso. Ele tem muitos livros bons, enquanto Chico estava encarnado. Quer dizer que o desencarnado desencarnou. Desencarnou. Ele tem muitos livros bons, eu tenho alguns livros dele muito bons, antes de Chico desencarnar. Tá? Depois que Chico desencarnou, aí veio Chico Allan Kardec, Chico não sei o quê, e assim, e livros detonando os espíritas. Pode pegar a codificação. Kardec fala sobre nossa situação como espíritas imperfeitos. Fala, mas onde é que você viu um espírito na codificação, na obra de Chico Xavier, de Divaldo, de Ivone? Qual o livro que você vai encontrar detonando os espíritas? Não tem. Mas adverte. Certo? Diz o nome dele. Carlos Bacelli. Eu acho que, se eu não me engano, nessa reportagem aí, Carlos inclusive, CB é qualquer coisa. Divaldo, acho que foi nessa reportagem, se não foi nessa, foi em outra. Divaldo disse que ele vai reencarnar, porém, não é agora e não será no Brasil, porque ele terá uma missão em outro lugar, uma missão parecida com o que ele teve no Brasil. Se eu não me engano, foi Divaldo em outro lugar. Não, tem um problema, gente, é assim. Essa semana eu parei de seguir uma página espírita no Instagram. Porque do nada, quando eu olho, tá assim: Quirón, o planeta dos degradados. Eu vi. Aí, assim, quem disse isso foi uma pessoa que está dizendo que Chico disse. Não estou questionando que ocorrerá um degredo, porque isso já aconteceu, né? De capela para terra. Mas carece de uma base segura. Carece de base segura. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas estão empolgadinhas. E aí vai fazer papel de besta. Porque essa visão distorcida, equivocada, né? É feito o tubo solar, a nuvem de fótons. Eu já ouvi palestrante top falar da nuvem de fótons que vem da constelação das Pleiades, e que nós estamos nos aproximando das Pleiades para ter essa nuvem nos atingir, todo mundo fica bonzinho. Passa o coração, bicho. Mas sabe como é que você pode fazer uma comparação com relação a isso? No início, se utilizavam muito de quê? As pessoas tinham a necessidade de quê? Para ver o espiritismo? Do místico, né? Mesas girantes, objetos. Hoje, do mundo maravilhoso, um mundo fantástico, né? Hoje, as pessoas buscam o quê? Seguidores, fama, prestígio. E eles estão buscando isso onde? Na internet, Redes sociais, né? Nas redes sociais. E aí jogam tudo que é informação. Aquela mensagem que a gente debateu no grupo, né? Veio dessa página que eu seguia,
E que eu pedi para que eles informassem, por favor, qual a referência, porque a mensagem não era de Emmanuel, Pedro achou a mensagem que era de Miramês, né, Pedro? Horizontes da Alma, o livro, né? Existe a mensagem, sim, mas é outro autor, outro livro, não é no Consolador e nem é. E Emmanuel, minha gente, Consolador não foi escrito por André Luiz. Como é que uma página que diz que é espírita passa informação errada? Não, mas a mensagem é linda. Não interessa se é linda. Ela tem que ser verdadeira. E muita mensagem linda que é falsa. É melhor você colocar o autor desconhecido. Não, o pior... E aí você joga ali. O pior foi o seguinte, você não estava no grupo, não viu, o contexto foi o seguinte. Foi uma mensagem falando sobre o banho e o passe. Orientando que você está tomando banho, faça uma prece. Porque magnetiza a água. Isso aí ninguém discute isso não. Só que no final diz assim, Emmanuel, não, perdão, o Consolador de André Luiz. Aí eu, oi, não tem, é pergunta e resposta, não é de André Luiz. Aí eu fui atrás, achei várias páginas com a mensagem com reclamações disso, achei no Instagram, cheguei lá e, por favor, qual a referência? A mensagem não é de Emmanuel, nem de André Luiz e não está no Consolador. Não responderam. Quando foi semana passada, eu zapiei o Instagram, tá lá. Quiron, o planeta, tá, passado assim. Não preciso mais não. Porque eu não tenho paciência. Fala realmente isso, da água no chuveiro. No livro, Horizontes da Alma, né, Pedro? Miramês fala em Horizontes da Alma. Isso, é. Aí se o cara coloca isso, tudo bem. Eu já levei nome de chato porque eu saio postando assim, gosto. Olha lá, fulano de tal, livro tal, capítulo tal, página tal. Me desculpa. Eu acho que foi o coordenador do grupo, aquela correção que a gente fez, ele postou ultimamente, para só postar no grupo se for assunto de magnetismo. Justamente para isso, né? E a gente encontra a falha e a gente corrige. Não é só se for de magnetismo, é postar o que for doutrinário, porque espiritismo não é só magnetismo. Mas se refere à filosofia de magnetismo. É, mas espiritismo não é só magnetismo. Magnetismo espiritual. Deixa quieto, né, velho? O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para suas comunicações. Não somente deve se esclarecer pelos conselhos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicações para compará-las. É o que eu havia falado antes. Só através do estudo e observação, né? É igual... E Kardec pede que seja rígido em todas as comunicações, né? Usar a razão, né? É igual o Cláudio sempre fala, né? Tá com dúvida? Deixa guardado, deixa sob análise, pede para outra pessoa analisar, depois outra, passou por 5, uma ficou na dúvida, deixa guardado. Lá na frente, se analisa, verifica, faz uma segunda análise para ver se aquela mensagem ela pode ser divulgada ou não. Ele passou 20 anos engavetado. Né? Ele foi publicado, acho que em 47, se não me engano. Então ele foi escrito em 1900, na década de 20. E ali é queimar o livro. Porque o presidente da federação, quando ela, coitadinha, veja que lapada. Esses médicos que você fala, esses que vocês postaram, que ele postou, aguentaria isso? Ivone, coitadinha, chegou pro presidente da federação, não lembro agora quem foi, na rampa da federação, ela com um manuscrito. Olha, meu nome é Ivone, eu sou médico, eu queria mostrar. A gente só publica livro de Chico Xavier. Ela deu meia volta, chegou em casa, botou num balde, aí botar. Aí ela viu uma mãozinha assim sobre ela. Ela olhou do lado assim, Leon Denis. Disse, quem não, filho? Vamos dar o conteúdo doutrinário, porque o livro era psicografado a parte só de Camilo, né, de suicida. Agora a gente vai dar o conteúdo doutrinário. Aí quem lê, vê ali Camilo e Leon Denis. 20 anos. Tem médios em desenvolvimento que não aceitam orientação, quanto mais. É piadista, né? É, não presta, né? É um médium piadista. Limitando-se às que obtém, por boas que lhe pareçam, se expõe a se iludir sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Então, é igual o seu Pedro falou, que aquela mensagem sempre repetitiva, sempre aquele mesmo teor. E aí ele faz aqui uma menção ao item, né, 192, médiuns exclusivos. E aí, no item 192,
médiuns exclusivos, ele nos traz o seguinte: médiuns exclusivos, aqueles pelos quais o espírito se manifesta de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. É aquela situação que eu havia falado no início, que devido a uma deficiência, uma debilidade do médium, fica somente com o espírito se comunicando com ele. E quando é mal, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes de tudo um defeito do que uma qualidade e muito vizinho da obsessão. E aí eu fui ainda mais além, e eu posso fazer também um link, né, uma referência com o item 196, médiuns imperfeitos. Médiuns suscetíveis. Variedade de médiuns orgulhosos melindram-se com críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Irritam-se com a menor contrariedade e se mostram o que obtêm. É para que seja admirado, e não para pedir pareceres. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva, e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. E aí vem o tão querido, amado Erasto. Deixai-os irem se pavonear em outra parte, e procurem ouvidos mais complacentes, ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Erasto. Ele não alivia. Ele, no item 246, ele faz uma menção, né, ao item 92 dos médiuns exclusivos, que ele trata dessa exceção que pode sim ocorrer. E aí eu fiz também o link da parte da obsessão, que traz nesse item, né, 196 dos médiuns suscetíveis. Então, quando realmente ocorrer isso, deixe que o vá, sem remorsos, sem ressalvas, sem perigo de achar que está fazendo algo de errado, porque, na verdade, ele vai fazer um bem em ele sair desse meio, né, dessa reunião, já que ele ali, ele não pode, ele tem que estar o tempo todo com a razão. Então essa pessoa não é a mais indicada para estar no meio de uma sessão mediúnica ou no trabalho mediúnico. Primeiro ele tem que se trabalhar, autoconhecimento, estudo, educação moral e, acima de tudo, lembrar que o que vem de graça tem que ser dado de graça. Estamos aqui para resgatar resgatar as nossas falhas ou em missão, né? Então, aquele que utiliza da sua mediunidade com fins que não sejam o auxílio ao próximo ou que estejam buscando prestígio social ou financeiro, ele está no caminho errado. É melhor se abster, né? Justo. Dessa mediunidade. Isso aí que ele colocou, a gente, falando aí do médico que não quer ficar na mediúnica, né? Não aceita, como é que tu falou, não aceita orientação. Questionamento. É assim. Isso é uma coisa minha, não peguei em livro nenhum, se tiver algum livro, vocês dizem aí. Eu sempre disse, Pedro sempre veio dizer isso aqui antes mesmo de vocês chegarem. No desenvolvimento mediúnico é o momento que o médico pode errar. Porque ele é inexperiente, está começando, tem medo, tem dúvida. Sou eu, não sou eu. Aí eu me exagerei um pouco, aí eu bati com muita força na mesa, aí eu falei mais alto do que deveria, porque o médico não pode ser robotizado, né? Eu não posso querer que o médico seja um robôzinho aqui. Eu estou com a dor, câmbio. Não.
Eu vou olhar meu filho. Né? As emoções envolvem o médico. Mas, né, Pedro? Se for uma comunicação de zoantropia, como é que vai fazer então? Não faz. Né? Não faz. É porque cada um é uma reação. Exatamente. Imagine você... O médium é um intérprete, né? Sentir junto de você uma criatura que, como já vimos aí, desencarnou por um suicídio por enforcamento. Como é que eu vou saber que aquilo é real? É quando o médium diz, pelo amor de Deus, Cláudio, eu sufoquei. Eu senti até a corda no pescoço. Como é que eu sei que é um espírito amigo? O espírito chegou junto de mim, era um espírito. Eu chorei de emoção, de alegria. A médium não pode chorar. A médium não pode abrir os olhos. Oi? Então, assim, quando a gente fala do estudo, tem gente que se espanta. Essa sala estaria lotada se a gente dissesse assim, quem vier para cá já vai direto para a mediúnica. Ou não estaria? Estaria, porque as pessoas dizem, não, eu vou para a mediúnica. Sem dizer nomes, há uns um mês, eu acho, a pessoa chegou para mim na quinta-feira e disse, olha, eu quero vir para aquela reunião. Quando fala aquela, aí eu já sei qual é. Aí, opa, que bom, mas qual? Quarta-feira, começando, era 7 horas ainda, 7 horas, 7 às 8 estudo. Não, é para outra, que eu, sim, mas primeiro você tem que passar no estudo. E a pessoa que estava com ela, um parente bem próximo de fulana, é primeiro o estudo, depois a prática. Nunca mais veio. Aliás, nem veio, na verdade. Porque eu entendo que as pessoas querem vir para ver espírito, não sei o que, acha que é assim. E eu gosto de perguntar isso. Você sabe o que é mediunidade? Sabe como é que o espírito se comunica? Sabe o que é fenômeno mediúnico? Se a pessoa gaguejar nessa essência, você não sabe. Então, vamos estudar, entender como espírito não entra, espírito não entra. Então, assim, gente, esse trechinho que o Edu leu aí, dos médios suscetíveis, é um tapa na cara. Cláudio, mas o grupo não pode estar errado, não? Pode, existe obsessão coletiva. Aquela história que eu falei que você acha que você não prestou muita atenção. Eu disse assim, todo mundo fala, você é médium, tá? Como? Eu não me acho. Aí Cláudio disse, eu passei 30 anos para começar a sentir alguma coisa. E até contei um relato, que eu estava em Recife. 6, 5 e pouco da manhã, fazendo café, estudando, e me veio um pensamento de uma pessoa, de um vizinho da minha rua aqui em Garanhuns. Meu Deus do céu, tanta gente para pensar 5 horas da manhã. Mas tu viu o que o pensamento? Veio o rosto dele. E aconteceu alguma coisa? Veio o rosto dele. Como só vi o rosto dele? Apareceu o rosto dele, mas meu Deus, meu pensamento. Mas meu Deus do céu, tanta pessoa que no meu pensamento, violou essa criatura. Aí eu vou e entro. E você estava pensando nele? Não, estava fazendo café. Aí entro dentro do meu quarto, pego o celular, quando olho no WhatsApp, a filha dele. Gente, pai, acabou de falecer, estou na Bahia, estou voltando para Garanhuns e tal. Amarrado. Ei, você está falando isso, eu vou lhe contar, porque ele não está aqui. Se ele tivesse, ele ia rir. Renê. Renê a réplica, médio arengueiro. Eu fico arengando essa porra, médio arengueiro. Vou evocar Kardec para incluir os médios, o médio arengueiro. Por quê? É igualzinho que você está falando aí. Às vezes ele diz, gente, eu não percebi nada, eu não senti nada, não ouvi nada, não senti nada. Mas, aí começa a relatar. Aí começa a bater com o que cada um, com o que alguém escreveu, com o que alguém viu. Não, tá. E você não é médium. Eu estou preocupado quando você for. Se sem ser, está percebendo tudo isso? Se não for, e quando for? Então, assim, todos nós somos espíritos, estamos aí com frequências, com vibrações, mas eu lembro de passar 30 anos da minha vida para poder chegar no Joana de Anjos, depois de 10 anos aqui, começar a sentir alguma coisa e tive dúvida. Assim, fiquei, oxe, eu faço palestra, aí eu devo estar... coisa da minha cabeça. Devo estar colocando na minha cabeça. Só que aí teve um dia... da imaginação. Veja bem, teve um dia que eu tive a prova. Qual foi a prova? Pedro vai lembrar disso. Eu escrevi um texto consciente aqui, assim, pererei. Só que veio muito rápido, eu não consigo. Depois eu não lembro o que é que eu escrevi. Aí a outra médium, que estava na outra mesa, que era um grupo maior, antes da pandemia, ela começou a ler a mensagem dela. Quando ela começou a ler, eu disse, oxe, ele não é igual, né? Porque igual é falsa. Semelhante a minha. Ou a minha. No mesmo sentido, né? Sim, as palavras diferentes, mas a dela,
A dela era psicografia, né? De olho fechado aqui, ó. Bem. E Pedro educou essa médium, porque essa médium, quando ia psicografar, fazia assim. Desse jeito. Isso tem uma praga epilética. Aí Pedro disse, o espírito estava com algum problema? Eu disse, não, seu Pedro. Estão sempre posturada. E Divaldo diz isso. Quando você vai escrever, você escreve. Minha professora de Cláudio, escreva de professor. O espírito é perseguidor, é sofredor, aí ele vai. Depois daquele caso que a comentou semana passada, do médico que estava pegando toda aquela história, né? E aí agora tem aquela Maria Rocha. E aí tudo que ela vai postar, que ela posta assim, que alguém vai, eu vou lá, olho a mensagem. Aí eu vou o nome da pessoa, eu vou lá e procuro vasculhar a vida todinha para ver se alguma coisa que ela falou já tem. Eu só que você vai fazer a próxima. Ai. É. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus, agradeço pelos ensinamentos. Hoje aqui, nós possamos voltar para os nossos lares com a sua bênção. O Senhor também possa entrar nos presídios, nos hospitais, nas casas geriátricas, para que assim possa confortar todos aqueles que neste momento estão precisando. Sobre saúde, amor. Obrigado pela Em nome de Jesus, Maria, encerramos o estudo.